Por mais de 20 anos, Florence Scovel Shinn guardou um segredo sussurrado apenas em cartas particulares aos seus alunos mais próximos. Não estava em nenhum dos 4 livros que ela publicou. Não aparecia em nenhuma de suas palestras públicas. Era algo que ela considerava sagrado demais para compartilhar com as massas. Esse segredo envolvia o Natal. Não o Natal comercial que conhecemos hoje. Não as árvores enfeitadas ou os presentes embrulhados. Florence descobriu algo muito mais profundo. Ela descobriu que existe um portal energético que se abre todos os anos, entre os dias 23 e 26 de dezembro. Um portal onde a palavra falada carrega um poder multiplicado por 7. E ela desenvolveu 3 códigos específicos para ativar esse portal. Hoje, você vai conhecer esses 3 códigos. Vai entender por que Florence os manteve em segredo. E, mais importante, vai aprender exatamente como usá-los antes que esse Natal passe. Mas deixa eu te avisar de uma coisa. Se você já tentou manifestar abundância e não conseguiu, se você já decretou e nada aconteceu, se você já sentiu que o universo simplesmente não te escuta, preste muita atenção, porque o problema nunca foi você. O problema foi que ninguém te ensinou a falar na frequência certa, no momento certo. Florence descobriu isso da forma mais difícil. Era dezembro de 1912. Florence tinha 41 anos e passava por uma das piores fases de sua vida. Seu casamento tinha terminado. Suas finanças estavam em ruínas e ela se sentia completamente desconectada de Deus. Naquela época, ela ainda não era a grande mestra que conhecemos. Era apenas uma mulher desesperada buscando respostas. E foi exatamente nesse desespero que algo extraordinário aconteceu. Na noite de 23 de dezembro, Florence acordou às 3 da madrugada, com uma sensação estranha. Não era um sonho, não era uma visão, era algo diferente. Era como se o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual tivesse se tornado fino como papel. Ela se levantou e foi até a janela. A neve caía suavemente sobre uma cidade grande e movimentada. E então, ela ouviu, não com os ouvidos físicos, mas com algo mais profundo, uma voz que dizia palavras que mudariam sua vida para sempre. A voz disse: "O menino Jesus nasce em você a cada Natal, mas você mata essa criança com suas palavras de medo." Florence ficou paralisada. Ela entendeu naquele momento que tinha passado anos matando suas próprias manifestações, com palavras negativas. Cada vez que dizia, "não tenho dinheiro", ela estava matando o menino Jesus da abundância. Cada vez que reclamava da vida, estava sufocando a manifestação antes dela nascer. E a voz continuou. 3 códigos destrancam o portal: a gratidão antecipada, a afirmação concreta e o perdão incondicional. Esses eram os 3 códigos. Florence passou os próximos 3 dias em silêncio absoluto. Não falou com ninguém. Não saiu de casa. Ela estava processando o que tinha recebido. E no dia 25 de dezembro, ela ativou os 3 códigos pela primeira vez. O que aconteceu depois disso? Mudou tudo. Em menos de 40 dias, Florence recebeu uma bênção inesperada de uma madrinha distante, que ela mal conhecia. O valor era exatamente o que ela precisava para recomeçar sua vida. Nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Coincidência? Florence não acreditava em coincidências. Ela sabia que tinha ativado algo poderoso. E pelos próximos 25 anos de sua vida,
Ela repetiu esses 3 códigos todo o Natal, sem exceção. Mesmo quando estava doente, mesmo quando estava viajando, mesmo nos anos em que tudo parecia estar dando certo, porque ela entendia algo que a maioria não entende. O Natal não é apenas uma data comemorativa, é um portal cósmico. E a energia disponível nesse portal é diferente de qualquer outra época do ano. Deixa eu explicar por que isso acontece. Florence estudou numerologia sagrada por anos e ela descobriu que o número 25 carrega uma vibração específica. Quando você soma 2 mais 5, você obtém 7. O número da perfeição divina, o número da completude espiritual. Mas tem mais. O período entre 23 e 26 de dezembro corresponde exatamente a 72 horas. E 72 é um número que aparece em tradições místicas do mundo inteiro. São 72 nomes sagrados na Cabala. São 72 anjos na tradição cristã. São 72 horas que Jesus passou no túmulo antes da ressurreição. Florence entendeu que essas 72 horas formam uma janela de poder única, uma janela onde o que você decretar tem potencial de manifestar 7 vezes mais rápido do que em qualquer outro momento do ano. E por isso que os 3 códigos são tão importantes. Vamos ao primeiro código: a gratidão antecipada. A maioria das pessoas agradece depois de receber. Isso é o que todo mundo faz. Você recebe o presente. Você diz obrigado. Parece lógico, não é? Mas Florence descobriu que isso inverte a ordem natural da manifestação. Ela dizia: a gratidão é a semente, a manifestação é o fruto. Você não pode esperar o fruto para plantar a semente. O primeiro código funciona assim. Você agradece como se já tivesse recebido. Não como uma técnica mental, não como um exercício de visualização, mas como uma verdade absoluta. Florence usava uma fórmula específica. Ela dizia: eu agradeço por este Natal, ser o Natal da minha transformação completa. Eu agradeço porque a abundância já está manifesta em minha vida. Eu agradeço porque o universo já providenciou tudo o que preciso. Repare que ela não dizia eu gostaria, ou eu espero, ou eu desejo. Ela declarava com certeza absoluta, como se fosse um fato consumado. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Quando você agradece antecipadamente durante o portal do Natal, algo acontece no nível quântico. A sua frequência vibratória se alinha com a frequência do que você deseja. E esse alinhamento atrai a manifestação, de forma inevitável. Florence explicava isso usando a metáfora do rádio. Ela dizia: você não pode ouvir uma estação se não estiver sintonizado nela. A gratidão antecipada é a forma de sintonizar seu rádio interno, na frequência da abundância. Mas tem uma armadilha que faz 99% das pessoas falharem com o primeiro código. A armadilha é agradecer com a mente, enquanto o coração duvida. Florence era implacável sobre isso. Ela dizia: palavras vazias são pior do que silêncio. Se você agradece com a boca, mas duvida com o coração, você está enviando 2 mensagens contraditórias ao universo. E o universo sempre obedece à mensagem mais forte. Então, como fazer a gratidão antecipada de forma correta? Florence desenvolveu um ritual específico. Ela recomendava fazer isso na manhã do dia 24 de dezembro, antes de falar com qualquer pessoa, antes de olhar o telefone, antes de verificar qualquer mensagem. O ritual começa com silêncio. 3 minutos de silêncio absoluto. Não meditação, não oração, apenas silêncio.
Florence dizia que o silêncio limpa o campo energético, remove os resíduos de pensamentos negativos que se acumularam durante a noite. Depois do silêncio, você coloca a mão direita sobre o coração e você sente o batimento. Cada batida é uma confirmação de que você está vivo. Cada batida é um milagre que você normalmente ignora. E então, ainda com a mão no coração, você declara o agradecimento prévio. Você diz: eu agradeço pelo milagre que já está a caminho. Eu agradeço pela abundância que já é minha. Eu agradeço pelo Natal que transforma minha vida. Mas você não apenas diz, você sente. Você sente no corpo a emoção de ter recebido. Você sente a alegria, o alívio, a paz de saber que está feito. Florence chamava isso de sentir o futuro no presente. E é esse sentimento que ativa o primeiro código. Agora, vamos ao segundo código. A afirmação concreta. Este é o código mais poderoso dos três. E também o mais incompreendido. A maioria das pessoas, quando quer manifestar algo, pede. Elas dizem: Deus, por favor, me dê dinheiro. Universo, por favor, me ajude. Por favor, por favor, por favor. Florence considerava isso um erro fatal. Ela dizia: quando você pede, você está declarando que não tem. E quando você declara que não tem, o universo obedece e garante que você continue não tendo. A afirmação concreta é o oposto do pedido. Em vez de pedir, você declara. Em vez de implorar, você afirma. Em vez de mendigar ao universo, você fala como um Senhor Criador. A fórmula que Florence usava era simples, mas revolucionária. Ela dizia: está feito, está consumado, está manifesto. Essas palavras carregam um poder imenso. São as mesmas palavras que Jesus disse na cruz. Está consumado. Não é um pedido, é uma declaração de realidade. Florence aplicava isso de forma muito específica no Natal, na noite de 24 de dezembro. Exatamente à meia-noite. Ela fazia sua afirmação concreta do ano, mas ela se colocava de pé, de frente para uma vela acesa, e declarava em voz alta o que estava manifesto em sua vida. Não o que ela queria, o que estava manifesto. A diferença é sutil, mas crucial. Se você diz, eu quero ser rica, você está afirmando a falta. Se você diz, eu sou rica, você está afirmando a realidade que deseja criar. Florence ia além. Ela usava o tempo verbal do pretérito perfeito. Ela dizia, a abundância veio a mim. A prosperidade se estabeleceu em minha vida. Todas as portas se abriram. Usar o pretérito perfeito é um truque linguístico poderoso. Quando você diz que algo veio, você está declarando que o processo está completo. Não é algo que está acontecendo. É algo que já aconteceu. E o subconsciente, que não diferencia realidade de imaginação viva, aceita essa declaração como verdade e começa a reorganizar a realidade externa para corresponder a essa verdade interna. Mas aqui vem o detalhe que Florence revelou apenas para seus alunos mais avançados. A afirmação concreta só funciona plenamente se vier acompanhada de um gesto físico. Florence descobriu que a mente e o corpo estão conectados de formas que a maioria não imagina. Quando você faz uma declaração verbal sem envolver o corpo, a mensagem fica incompleta. É como enviar uma carta sem selar o envelope. O gesto que ela recomendava era simples. Ao declarar, está consumado, você bate as duas palmas das mãos uma vez. Um único aplauso. Firme e decidido.
Esse aplauso funciona como um selo energético. Ele fecha o decreto. Ele diz ao universo: isso não está em discussão. Isso é fato. Florence contava que aprendeu esse gesto com um mestre hindu que conheceu em uma cidade grande e movimentada nos anos 20. Ele explicou que em tradições orientais, o bater de palmas é usado para selar intenções e afastar energias negativas. Florence incorporou isso a seu sistema, e os resultados foram extraordinários. Agora, você pode estar pensando, isso parece simples demais para funcionar. E exatamente isso que Florence dizia que as pessoas pensavam. E exatamente por isso que a maioria não consegue manifestar. Elas esperam processos complicados, rituais elaborados, fórmulas secretas com 1000 passos. Mas a verdade é que o universo responde à simplicidade. O problema nunca foi a técnica ser simples demais. O problema sempre foi as pessoas não levarem a técnica a sério, porque parece simples demais. Florence tinha uma frase que repetia constantemente: a porta para a abundância não está trancada com 7 chaves. Ela está apenas fechada e você só precisa empurrar. A afirmação concreta é esse empurrão. Mas espere, porque antes de falar do terceiro código, preciso te contar algo que Florence descobriu sobre o momento exato da declaração. Ela testou fazer a declaração em diferentes horários do dia 24, de manhã, à tarde, à noite. E ela descobriu que o poder da declaração mudava drasticamente dependendo do horário. O momento mais poderoso era exatamente à meia-noite, não 11h59, não 12h01, meia-noite em ponto. Por quê? Porque a meia-noite do dia 24 para o 25 é o momento exato onde o velho morre e o novo nasce. É o ponto zero, o limiar entre 2 mundos. Florence explicava que nesse momento específico, as barreiras entre o mundo físico e o mundo espiritual são as mais finas possíveis. Declarações feitas nesse momento atravessam essas barreiras com facilidade e encontram receptividade imediata no reino, onde as manifestações são moldadas. Ela comparava a meia-noite do Natal a uma porta que fica aberta por apenas alguns segundos. Você pode passar por ela e decretar seu novo ano. Ou pode perder a oportunidade e ter que esperar mais 12 meses. E por isso que o segundo código é tão urgente. Não é algo que você pode fazer qualquer dia. É algo que tem um timing cósmico específico. Agora vamos ao terceiro código. E esse é o mais difícil de todos. O perdão incondicional. Quando Florence mencionava perdão, a maioria de seus alunos pensava que entendia. Afinal, perdão é um conceito comum em praticamente todas as tradições espirituais. Mas o que Florence chamava de perdão incondicional era algo completamente diferente. Ela dizia: o perdão comum é perdoar quem te fez mal. O perdão incondicional é perdoar até quem não te fez mal. E perdoar até quem ainda vai te fazer mal. Isso confundia muita gente. Como você pode perdoar algo que ainda não aconteceu? Florence explicava assim: quando você guarda mágoa, você está preso ao passado. Quando você antecipa ofensas futuras, você está preso ao medo. E nenhuma manifestação pode florescer em um campo cheio de raízes de mágoa e medo. O perdão incondicional é uma limpeza completa do campo energético. Você perdoa o passado, perdoa o presente e perdoa antecipadamente o futuro. Isso não significa que você aceita ser maltratado. Não significa que você ignora injustiças. Isso significa que você se recusa a carregar o peso energético de mágoas e ressentimentos. Florence usava uma metáfora poderosa. Ela dizia:
Imagine que você está carregando uma mochila cheia de pedras. Cada mágoa é uma pedra. Cada ressentimento é uma pedra. Cada memória dolorosa é uma pedra. Agora imagine que você quer correr uma maratona carregando essa mochila. É impossível. O perdão incondicional é você tirando todas as pedras da mochila antes da corrida. E o Natal, segundo Florence, é o momento ideal para essa limpeza. Por quê? Porque o Natal celebra um nascimento e para algo novo nascer. O velho precisa morrer. Você não pode carregar as mágoas de 2024 para 2025 e esperar que o novo ano seja diferente. Florence tinha um ritual específico para o perdão incondicional. Ela recomendava fazer isso no dia 25 de dezembro, de preferência antes do meio-dia. O ritual começava com uma lista. Você escreve em um papel todos os nomes das pessoas que te magoaram. Não pense muito, deixe fluir. Podem ser nomes da infância, de relacionamentos passados, de situações recentes, qualquer pessoa que ainda carrega carga emocional negativa em sua mente. Depois de escrever os nomes, você escreve também situações, momentos em que você se sentiu traído, abandonado, injustiçado, momentos que ainda doem quando você lembra. E então vem a parte mais difícil. Você escreve seu próprio nome. Florence insistia nesse ponto. Ela dizia: a pessoa que mais precisamos perdoar geralmente somos nós mesmos. Perdoamos os outros, mas continuamos nos castigando por erros do passado. E esse autocastigo bloqueia manifestações tanto quanto qualquer mágoa externa. Com a lista completa, você faz a afirmação do perdão incondicional. Florence usava estas palavras: eu perdoo completamente todas essas pessoas e situações. Eu libero toda a carga emocional associada a elas. Eu libero e sou libertado. Eu perdoo e sou perdoado. Está feito. E depois, você queima o papel. O fogo, segundo Florence, é o elemento que transmuta. Ele transforma a matéria em energia. Quando você queima a lista, você está transmutando fisicamente a carga emocional. Você está dizendo ao universo: isso acabou. Estou livre. Florence contava uma história sobre uma de suas alunas que ilustra perfeitamente o poder do terceiro código. Essa aluna, uma mulher chamada Mariana, carregava uma mágoa profunda do pai. O pai tinha abandonado a família quando ela tinha 7 anos e ela passou a vida inteira sentindo raiva, tristeza e um vazio que nada conseguia preencher. Mariana tinha tentado de tudo para manifestar prosperidade. Decretos, afirmações, visualizações, nada funcionava. Ela trabalhava duro, mas o dinheiro sempre escapava. Sempre havia uma despesa inesperada, uma perda, um problema. Florence olhou para ela e disse algo que mudou tudo. Você está tentando encher um balde furado. Enquanto a mágoa do seu pai continuar vazando sua energia, nada vai se acumular. Mariana resistiu no início. Ela dizia: mas como posso perdoar alguém que me abandonou? Como posso perdoar quem destruiu minha infância? Florence respondeu: você não perdoa para libertar ele. Você perdoa para libertar você. O perdão não é um presente que você dá ao outro. É um presente que você dá a si mesma. Naquele Natal, Mariana fez o ritual do perdão incondicional. Escreveu o nome do pai, escreveu as memórias de abandono e queimou tudo. Ela contou depois que sentiu uma sensação física de leveza, como se uma corda que a prendia tivesse sido cortada, como se um peso que ela carregava há décadas tivesse simplesmente evaporado. E nos 3 meses seguintes,
A vida de Mariana se transformou. Ela recebeu uma promoção inesperada. Conheceu um parceiro amoroso e, pela primeira vez em anos, conseguiu economizar dinheiro. O balde parou de vazar. Florence dizia que esse era o poder do terceiro código. Ele não atrai coisas novas. Ele remove os bloqueios que impedem as coisas novas de chegarem. E muitas vezes, remover bloqueios é mais poderoso do que tentar atrair. Agora vem a parte que você estava esperando. Como usar os 3 códigos juntos. Porque Florence descobriu que o poder real não está em usar um código isolado. O poder real está na combinação dos 3. E ela desenvolveu uma sequência específica para maximizar os resultados. A sequência começa no dia 23 de dezembro. Nesse dia, você entra em preparação. É um dia de silêncio mental. Não significa que você não pode falar. Significa que você evita conversas tóxicas, notícias negativas, reclamações. Você protege seu campo energético porque vai precisar dele limpo para o que vem depois. Florence recomendava que nesse dia você escrevesse uma carta. Uma carta para você mesmo. Nessa carta, você descreve a vida que deseja, não de forma vaga, de forma específica. Quanto dinheiro você quer ter? Como é a casa onde você mora? Como são seus relacionamentos? Como é sua saúde? Essa carta não é para ninguém ver. É para você ler na manhã do dia 24. E a leitura dessa carta ativa o primeiro código, a agradecimento prévio. Porque ao ler o que você escreveu, você começa a sentir como se já tivesse recebido. No dia 24, pela manhã, você lê a carta e faz o ritual do primeiro código. Mão no coração, 3 minutos de silêncio. Afirmação de agradecimento prévio. Depois disso, você passa o dia normalmente, mas com uma atenção diferente. Você observa os sinais. Florence dizia que o universo sempre responde quando você ativa um código. Ele envia confirmações. Podem ser números repetidos. Podem ser conversas aleatórias que tocam no seu tema. Podem ser sincronicidades que parecem coincidências. Mas não são. À meia-noite do dia 24 para o 25, você ativa o segundo código, a afirmação concreta, de pé, a de vela acesa, afirmação em voz alta, aplauso para selar. Florence recomendava que essa afirmação fosse breve, não um texto longo, 3 frases no máximo. Ela dizia que a potência espiritual funciona como a potência física. Uma gota concentrada é mais poderosa que um balde diluído. Uma fórmula que ela usava era: minha abundância está consumada. Minha transformação está completa. Meu novo ciclo começa agora. Após a afirmação, você vai dormir com a certeza de que o trabalho foi feito, não com dúvida, não com esperança, com certeza. Florence insistia nesse ponto. A dúvida após a afirmação é como plantar uma semente e imediatamente desenterrar ela para ver se está crescendo. Você mata o processo. No dia 25, de manhã, você ativa o terceiro código, o perdão incondicional. Lista escrita, afirmação de perdão, queima do papel, e depois disso, algo interessante acontece. Florence chamava isso de vazio sagrado. É um período de aproximadamente 72 horas, onde você pode sentir um vazio estranho, como se algo tivesse sido removido e ainda não foi substituído. Não se assuste com esse vazio. Ele é necessário e o espaço que o universo precisa para colocar o novo. Se você tentar preencher esse vazio com distração, com consumo
com ruído. Você atrapalha o processo. Florence recomendava passar esses dias em relativa quietude, não isolamento. Quietude, conviver com a família, celebrar com amigos, mas sem o ruído mental constante, sem o celular grudado na mão o tempo todo, sem as redes sociais sugando sua atenção. E, em algum momento, entre o dia 26 e o dia 31, a manifestação começa a se mover. Florence era muito clara sobre isso. Ela dizia: a manifestação raramente aparece completa de uma vez. Ela começa com sinais, com aberturas, com oportunidades que parecem pequenas, mas são portas para algo maior. Seu trabalho nesse período é reconhecer esses sinais e agir sobre eles, porque aqui está algo que muitos ensinamentos de manifestação omitem. A manifestação exige ação inspirada, não ação forçada, não ação desesperada, ação inspirada. Florence explicava a diferença assim: ação forçada vem do medo. Você age porque tem medo de não conseguir. Ação inspirada vem da certeza. Você age porque sente um impulso interno, um chamado, uma clareza sobre o próximo passo. Depois de ativar os 3 códigos, você vai começar a sentir esses impulsos. Pode ser ligar para alguém que você não fala há tempos. Pode ser visitar um lugar específico. Pode ser começar um projeto que estava adiando. Siga esses impulsos. Eles são a forma do universo te guiar até sua manifestação. Florence contava que uma de suas maiores manifestações veio assim. Era janeiro de 1928. Ela tinha ativado os 3 códigos no Natal anterior, e no dia 7 de janeiro, sentiu um impulso inexplicável de ir a uma livraria específica em uma cidade grande e movimentada. Ela nem sabia por que estava indo. Não precisava de nenhum livro. Não tinha planejado nada. Mas o impulso era tão forte que ela foi. Na livraria, encontrou um homem que estava procurando exatamente o tipo de orientação espiritual que ela oferecia. Esse homem se tornou um de seus maiores patrocinadores. Financiou a publicação do livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. E esse livro se tornou o mais vendido de Florence, espalhando seus ensinamentos pelo mundo inteiro. Tudo porque ela seguiu um impulso aparentemente sem sentido. Essa é a beleza dos 3 códigos. Eles não apenas pedem ao universo, eles alinham você com o fluxo do universo. E quando você está alinhado, as coisas acontecem de formas que a mente lógica jamais poderia planejar. Agora deixa eu te contar algo que Florence revelou apenas para um círculo muito íntimo. Algo que ela chamava de amplificador secreto. Os 3 códigos funcionam sozinhos, mas existe uma prática adicional que multiplica os resultados. E essa prática envolve a voz. Florence descobriu que a forma como você fala os decretos muda completamente seu poder. A maioria das pessoas fala decretos de forma monótona, sem emoção, sem força, como se estivesse lendo uma lista de compras. Mas a voz carrega frequência, e a frequência da sua voz comunica diretamente com o campo energético ao seu redor. Florence desenvolveu o que ela chamava de voz de comando. Não era gritar, não era falar alto, era falar com uma ressonância profunda, uma vibração que você sente no peito enquanto fala, para acessar essa voz. E ela recomendava um exercício simples. Antes de fazer qualquer decreto, você respira fundo, enche o diafragma de ar, e quando for falar, você deixa a voz sair de baixo, não da garganta, do abdômen. Essa voz ressoa diferente. Ela tem peso, tem presença.
E quando você declara algo com essa voz, o decreto carrega mais potência. Florence dizia que Jesus usava essa voz quando fazia milagres, quando ele disse a Lázaro, levanta-te e anda. Não foi um sussurro tímido, foi um comando, uma declaração com toda a força do ser. Você não precisa gritar, mas precisa falar com intenção, com presença, com a certeza de que suas palavras estão movendo energia. Experimente agora mesmo. Diga em voz alta, eu sou abundância. Primeiro diga de forma normal, depois respire fundo e diga com a voz vindo do abdômen. Você vai sentir a diferença. A segunda forma vibra diferente, ressona diferente, comunica diferente. Esse é o amplificador secreto. E quando você combina os 3 códigos com a voz de comando, os resultados são exponenciais. Agora, você pode estar se perguntando, por que Florence não ensinou isso publicamente? Por que manteve em cartas privadas? A resposta é simples e talvez um pouco decepcionante. Florence tentou ensinar. Nos primeiros anos, ela falava sobre o portal do Natal em suas palestras, mas percebeu que a maioria das pessoas não levava a sério. Achavam misticismo demais, achavam simples demais, ou simplesmente não faziam. E Florence tinha uma filosofia clara. Ela dizia, não jogue pérolas aos porcos, não desperdice ensinamentos sagrados com quem não está pronto para recebê-los. Então, ela passou a ensinar os 3 códigos apenas para alunos que já tinham demonstrado comprometimento. Pessoas que já praticavam há meses ou anos. Pessoas que ela sabia que iam aplicar. E não apenas arquivar como mais uma informação interessante. E aqui está a minha pergunta para você. Você vai arquivar isso? Ou você vai aplicar? Porque se você chegou até aqui, você não é uma pessoa comum. Você foi guiado até esse conteúdo por uma razão. O universo não faz entregas erradas. Se você está ouvindo sobre os 3 códigos, é porque você estava pronto para ouvi-los. Mas estar pronto para ouvir não é o mesmo que aplicar. Florence dizia que o maior inimigo da manifestação não é a dúvida, é a procrastinação. As pessoas ouvem, acham interessantes, pensam, vou fazer depois. E nunca fazem. E depois reclamam que manifestação não funciona. O Natal está chegando. Você tem uma janela de oportunidade que se abre uma vez por ano, 72 horas de poder multiplicado. Um portal que Florence usou por mais de 2 décadas para transformar sua vida e a vida de centenas de pessoas. O que você vai fazer com isso, se esse conteúdo tocou você? Se essas palavras ressoaram? Se você sente no coração que há verdade aqui, eu tenho um pedido. Você acabou de receber ensinamentos que Florence Scovel manteve em segredo por anos. Ensinamentos que ela compartilhava apenas com alunos comprometidos. Ensinamentos que têm o poder de transformar não apenas suas finanças, mas toda a sua relação com a manifestação. Produzir esse conteúdo exige pesquisa em manuscritos raros. Exige estudo de cartas privadas que poucos tiveram acesso. Exige dedicação para traduzir ensinamentos de uma época distante para a linguagem de hoje. O Super Thanks ali embaixo não é apenas um botão, é um gesto de reciprocidade. É você dizendo ao universo, eu valorizo essa sabedoria. E também é você ativando a lei da circulação que Florence ensinou. Energia que circula, multiplica. Energia que estagna, apodrecer. Quando você apoia este canal, você não está apenas ajudando a produzir mais conteúdo. Você está participando da missão de resgatar os ensinamentos autênticos de Florence Scovel Shinn. Ensinamentos que foram diluídos, distorcidos e esquecidos ao longo dos anos. Você não é apenas um espectador,
Você é um guardião dessa sabedoria. Agora, deixa eu te dar algo prático, algo que você pode fazer imediatamente. Neste Natal, ative os 3 códigos. Siga a sequência que eu expliquei. No dia 23 de dezembro, preparação e carta. No dia 24 de dezembro, agradecimento prévio. À meia-noite, afirmação concreta. No dia 25 de dezembro, perdão incondicional. E observe o que acontece nos 30 dias seguintes. Florence dizia que as primeiras manifestações geralmente aparecem em ondas. A primeira onda vem em 7 dias. São sinais, confirmações, pequenas aberturas. A segunda onda vem em 21 dias. São oportunidades concretas. Movimentos financeiros, mudanças visíveis. A terceira onda vem em 40 dias. É a manifestação completa, estabelecida, real. Nem sempre segue esse padrão exato. O universo tem seu próprio tempo. Mas Florence observou esse padrão em centenas de casos ao longo de sua carreira. Agora vou te deixar com um último decreto. Um decreto que Florence usava especificamente no Natal. E talvez o decreto mais poderoso que ela criou para essa época. Ela dizia: eu agradeço pela luz que nasce em mim neste Natal. Eu declaro que todas as trevas do passado são consumidas por essa luz. Eu perdoo tudo e todos, inclusive a mim mesmo. A partir de agora, caminho em abundância, graça e propósito divino. Está feito, está consumado, está manifesto. Se você quiser, repita esse decreto agora. Repita com a voz de comando. Repita sentindo cada palavra no coração. E saiba que, ao repetir, você não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão ativando os mesmos códigos. Você faz parte de uma onda de consciência que está se espalhando. Florence dizia: quando muitos decretam juntos, o poder multiplica, não por magia, por ressonância. Frequências alinhadas criam ondas mais fortes. Esse é o poder da comunidade. Esse é o poder de compartilhar ensinamentos verdadeiros. Nos comentários. Quero saber, você vai ativar os 3 códigos neste Natal? Escreva códigos ativados se você já decidiu que vai aplicar. E se você já usou alguma técnica de Florence antes e funcionou. Conta sua história. Sua experiência pode inspirar alguém que ainda está em dúvida. Lembra, Florence dizia que não há coincidências. Você não encontrou este vídeo por acaso. Você foi guiado até aqui. A pergunta é, você vai seguir a orientação ou ignorar? O portal do Natal está se abrindo. Os 3 códigos estão em suas mãos. O resto é com você. Até o próximo vídeo. E que a luz do Natal ilumine seu caminho.